Olá, pessoal. Para quem não sabe, eu sou a Mariana. Esse é o meu canal que eu tenho desde a graduação. Então, eu sou fisioterapeuta e faço especialização na Santa Casa de São Paulo. Acaba ano que vem, em 2023. Então, eu vim gravar umas mini aulas para vocês sobre os assuntos mais votados no Instagram que vocês gostariam de saber, que provavelmente são coisas que vocês veem muito pouco na graduação, né? Que é mais o meu público. E aí vocês querem saber um pouquinho mais. Eu reduzi a aula em muito, assim. Esse foi uma das primeiras aulas, assim, que eu montei, a referência não tá muito boa, não tá escrita da maneira correta, mas eu acho que dá para vocês tirarem um pouco de conhecimento desse dessa aulinha que eu já tinha montado. Ela foi cortada, porque ela foi dada na Santa Casa, e quando a gente dá aula na Santa Casa, normalmente a gente pega dados dos nossos próprios pacientes, então foram coisas que eu excluí, então discutir esses casos foram coisas que eu não fiz. Se vocês gostarem bastante desse modelo de aula, vocês me avisem, que eu vejo até de vender uma aula completa, ou da gente fazer alguma outra coisa que pode ser benéfico. Claro que se eu for vender vai ser super barato, porque eu sei da condição de vocês, tá? Então vamos lá. Outra coisa que eu fiz, eu gravei o vídeo, a aula inteira, e aí quando ficou tudo pronto, eu vi que tava em um slide só, não passou nos slides. E eu gravei o negócio. Espero que agora dê tudo certo. Vou acompanhar aqui, já que agora eu descobri como acompanha. Gente, eu sou péssima na tecnologia, viu? Tá, então eu já vou falar hoje um pouquinho sobre câncer de mama. Deixa eu ver se. Isso aqui, ó. De onde vem o termo câncer? Então, para quem gosta de signo, para quem já foi atrás do que significa, né, o termo câncer, vai saber que é caranguejo o nome. Então, é muito fácil de você pensar. Câncer, o signo, caranguejo. Caranguejo, ele tem as patinhas, e essas patinhas quer dizer uma invasão para um tecido de outro lugar, né? Um tecido de onde não deveria estar indo. Então, basicamente, você já começa a entender que o câncer é uma desordem celular, onde a fabricação dessas novas células que a gente sempre tem, elas estão de maneira desordenada, né? Elas estão de uma maneira a qual não é o fisiológico, é uma doença. A epidemiologia, gente, tudo acontece na hora que eu tô gravando as coisas. Tá quase sem bateria, mas eu vou carregar. A epidemiologia eu peguei de 2018, então foi do próprio INCA, né, que é o Instituto de Câncer, e aí eles começam a falar que a gente teve um decréscimo de mortalidade em países de primeiro mundo, mas não no Brasil. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal, eles estão conseguindo evoluir, né? Os outros países, eles estão conseguindo fazer essa evolução de tratamento, porém não estão conseguindo, isso não está chegando no Brasil, assim, entre aspas. Por quê? Porque quando descobre já está um câncer avançado, porque talvez os métodos que a gente use seja meio bagunçado, porque as pessoas são ignorantes e não vão até o hospital na hora que vem alguma coisa, pensa que vai passar. Então, esse dado é de 2018, não é muito recente, mas ele já fala ali que a localização primária ali, ou seja, onde o câncer começa na mama feminina, foi de 29,5%. Então, um número alto. Exame de imagem. Então, exame de imagem, a gente logo pensa, o que vai detectar tudo é a ressonância. Mas não, né? Não que a ressonância não faça isso. Mas, enfim, a mamografia, ela é um exame que após os 40 anos é recomendado que as mulheres façam anualmente, né? Ela é um exame que as pessoas reclamam que é dolorido, mas é um padrão ouro que a gente tem hoje. Ela tem uma classificação BIRADS, que eu vou mostrar para vocês, e ela tem muito mais benefícios do que você já ir direto para ressonância. Quando a gente fala de tomografia, eu apresentei um seminário uma vez de tomografia, falava sobre você às vezes fazer a tomografia e junto com a tomografia você ir fazendo a biópsia, enfim, alguma coisa. Mas como a gente não sabe se essa mulher tem alguma coisa ou não, então a gente continua com esse padrão ouro de mamografia. Tá, a BIRADS, então, que a gente tem aqui, ela tem uma classificação de 0 a 6, então o 0 é quando não foi posicionado exatamente. Então, se a gente não conseguiu uma realização boa da mamografia, então a gente pode conferir
com outros exames, né? Então, o 1 e o 2 são exames normais, então você tem que fazer um rastreamento. O 3 é provavelmente normal, mas vamos dar uma olhada ali de 6 em 6 meses. Quando a gente tem um histórico precoce de câncer na família, também é bom a gente dar uma olhadinha. Claro, se você tiver essa possibilidade, tanto de tempo quanto de plano de saúde, né? Porque a gente sabe que não é fácil. E a gente tem aí o 4, que é dividido em 4A, 4B e 4C, e o 5, alto risco de câncer, e 6, é quando o câncer é comprovado, eles usam o BIRADS para planejar essa cirurgia, né, de como que ela vai ser feita. Tá, o autoexame, isso aqui é rapidinho, tá? Porque vocês podem pesquisar na internet, ou então vocês, principalmente se você for mulher, você já viu. Você pode aí elevar o braço, colocar a mão assim na cintura e ver se tem alguma anormalidade, algum caroço. Durante o banho, então você sempre palpa a sua mama, deitada. Então, eles falam direitinho como que faz. É bom a gente ter essa conscientização, independente, enfim, de ter o câncer ou não. Os tipos de cirurgia, vou passar aí rapidamente. A tumorectomia, eu nunca vi um paciente, conheço, por livros, mas eu nunca vi, um paciente que fez a tumorectomia, até porque você tem que ter muita segurança, né, quando você faz, porque você tira apenas esse tumorzinho. Então, se ele cresceu, teve alguma metástase, alguma coisa, é você não sabe, né? Você só fez a retirada, mas você meio que não sabe o que ficou. Tudo bem que eles fazem com margem de segurança, mas aí é quando a paciente descobre assim, bem no começo mesmo, o que é um pouco difícil, porque a mamografia, na verdade, eu acho que qualquer um dos exames, eles não detectam tão precocemente assim, e é muito difícil. Assim que tá surgindo, você já tá no médico, você já tá no exame, enfim, é para vocês saberem que existe. Quadrantectomia, já vi alguns pacientes, que eu já vi 2 pacientes. É um quadrante da mama que é retirado, né? Então, você tem esse quadrante da mama que é retirado, e para pacientes que têm um seio grande, ou até quem tem um seio menor, fica bem bom, porque não dá para ver tanto essa diferença. Então, você preserva a mama, né? É também realizada em tumores que não são tão grandes. A mastectomia radical, logo depois vai vir a radical modificada. A radical é quando você tem a remoção de tudo, tanto da mama quanto do linfonodo, os dois juntos, né? Então, é para um paciente que já tem um tumor grande, considerado, né? Bem grande, então, para a gente limpar a região e ter certeza que não tem mais nada ali. A radical modificada é retirada apenas da mama, então, também para tumores maiores, mas que provavelmente não teve um acometimento desses linfonodos. O axilar era parte só da axila, que eu também nunca vi num paciente. Quando eu falo que eu nunca vi, gente, é que eu nunca vi pessoalmente, nunca tive um paciente com isso. O que é normal, porque eu tenho uma experiência clínica baixa. Abordagem cirúrgica. Então, isso aqui é bem interessante para quem não sabe. A paciente pode estar colocando prótese, expansor. Como que funciona, né? Ah, então eu já posso fazer direto, colocar prótese direto? Depende. Se você tem uma mastectomia radical ou uma radical modificada, onde você tira toda a mama, isso faz com que você não tenha pele suficiente para você colocar uma prótese logo depois. Então, normalmente os médicos colocam um expansor. Então, é como se fosse uma bexiga, né? De uma maneira bem chucra falando. Um balãozinho onde a paciente vai de tempos em tempos para você poder encher e poder ir ganhando a pele que você quer. No SUS, atualmente, eles estão fazendo essa colocação da prótese um ano após o final da rádio, e eles alegam ser por conta das lesões de pele provocadas pela rádio. É, Parece fazer sentido, porém eu não sei dizer exatamente se faz muito ou se é pela fila de espera do próprio SUS, né? Então, o expansor é o que eu acabei de explicar, a prótese vem logo depois. A reconstrução pode ser com retalho da grande dorsal ou com do reto abdominal. Lembrando que a do reto abdominal são para pessoas que normalmente já têm é, uma gordura excessiva, uma pele a mais ali na barriga, então eles já costumam ajudar. Eu vou mostrar direitinho. E também a reconstrução areolo-mamilar,
A prótese todo mundo sabe o que é, os expansores é o que eu expliquei, então é só para realmente mostrar aí. A grande dorsal, então, vocês sabem onde é a grande dorsal, é retirado e colocado ali na mama. O reto abdominal, também vocês sabem onde é, colocado direto na mama, bem interessante. E o complexo areolo mamilar, também aqui a gente vê a areola da mama mesmo, para quem é mulher sabe. Então, como eu resumi isso aqui bastante, eu vou falar sobre a fisioterapia no tratamento do câncer de mama, né? Então, o que que a gente faz? Muita gente não tem nem ideia, não teve na faculdade, então vamos discutir um pouquinho, tá? Aqui eu coloquei pós-operatório imediato. Gente, eu não editei nada dessas minhas aulas, por isso que, por falta de tempo, porque eu tenho que estudar outras coisas. Mas enfim, eu vou pontuando coisas que vocês têm que levar em consideração. Aqui tá no PO imediato, mas quando a gente pega um paciente que não é num PO tão imediato assim, a gente pode reforçar, né, essas etapas do PO imediato, né? Então, eu vou passar mais para frente, então não vou perder tanto tempo falando, mas vocês vão ver que, por exemplo, a cutícula é uma coisa que a mulher não pode, não que ela não pode, ela tem que evitar relógio apertado, lesão de pele, uma coisa que eu vou mostrar exatamente quais são as orientações que você pode passar para esse paciente. Lembrando que provavelmente o médico já falou isso, mas você pode, de fato, ir lá e reforçar, nunca é demais, a gente nunca sabe. Quando eu falo prevenir ou minimizar a complicação pulmonar, olha para esse paciente, tanto no PO imediato quanto depois, tem dificuldade, dor para respirar, tá tendo um padrão respiratório bom, beleza. Então, prevenir a trombose venosa, no fim, complicação circulatória, linfedema. Então, olhe direitinho, né? Favor restabelecer, para você favorece o restabelecimento da amplitude de movimento, da função muscular desse membro superior. Vocês vão ver que o membro superior sofre muito com essas cirurgias e vocês vão ver que muitas vezes a paciente precisa ir para a rádio, mas e ela precisa levantar o braço e você tem ali uma missão de fazer isso em pouco tempo, enfim, com mobilizações, coisas que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Olhar a cicatriz, mantenha a postura adequada. Postura adequada existe? A gente está falando de uma paciente de câncer de mama, né? A gente está falando de quando a gente tem o ombro bem para frente, que talvez incomoda esse paciente, é responsável pela dor, ou então quando o paciente está deitado, né? Está num pós-operatório imediato de fato. Então, você pode arrumar esse paciente no leito, tá? Não vamos entrar nessa questão de postura ideal para dor nas costas, porque não tem muita relação, né? E amenizar a dor, como a gente já coleta em todos os pacientes para poder ajudá-los. Então, aqui, de fato, quando o paciente está no leito, posicionamento adequado. Então, não tem muito segredo. Vocês estão vendo que tem uma toalhinha ali embaixo. Então, muda um pouco dessa posição, favorece ali a circulação sempre. Mudança regular de decúbito, exercício respiratório foi o que eu já tinha comentado. Você pode associar com o membro superior, até onde o membro vai. Deambulação precoce. Então, vamos levar em consideração ali que o paciente teve um problema no braço, né? Ou então, enfim, na mama, a pessoa pode andar, pode mexer o pé, pode mexer a perna. Terapia manual é uma coisa que eu gosto muito, a gente usa muito e acho que é o nosso grande diferencial. Porque pensa que exercício você pode passar e o paciente pode fazer em casa. Terapia manual, não, nem sempre. Então, mobilização ali de escápula. Faz só no PO imediato? Não. Eu fazia bastante, minha paciente sentia muita dor mesmo quando eu fazia, mesmo depois, acredito que de um mês. Como faz tempo que eu atendi ela, muito bem. Foi 2 cirurgias, enfim. Então eu não lembro muito bem. Mas vocês podem seguir, o ponto que eu quero chegar é que vocês podem seguir essa mobilização em 8, essa mobilização escapular, essa mobilização, enfim, uma rotação interna e externa. Então, aí é uma liberação miofascial e cicatricial. Aí a gente vai entrar num ponto que não tem no meu slide. Tomem cuidado para vocês não entenderem errado. Não estou falando de drenagem linfática. Ah, mas pode ou não pode fazer drenagem linfática? Assim, vocês vão achar pessoas que elas falam assim: meu, se a pessoa está fazendo quimioterapia, é um fator de proteção, então faça. Então você pode fazer tudo.
e vão ter pessoas que vão falar que é melhor não. Você pensando ali nos ensinamentos básicos de eletroterapia, ou aqui no caso falando do laser para cicatrização em si, que a gente já olha, fala, vou cicatrizar com isso, talvez não seja muito indicado. E assim, não arrisca num paciente com câncer, porque se fosse sua mãe ou alguém que você gosta muito, você não arriscaria. Então, nesse caso, assim, laser, drenagem linfática, é uma coisa que vão ter pessoas que defendem e vão ter pessoas que não defendem. O que eu aprendi é, caso a pessoa esteja tomando um protetor, como a quimioterapia no caso, não tem problema você mexer nisso. Mas toma cuidado ali para você falar pode ou não pode, tá? As orientações que eu disse que eu ia citar mais à frente, que eu citei, na verdade, mas agora é exatamente o jeito que está escrito. Então, aumento do braço, mão e dedo, evitar usar relógio, anel, pulseira apertada, tudo que favoreça ali uma complicação de linfedema. Verificar a pressão, tomar injeção, colher sangue, não. Evitar retirar a cutícula com um alicate e cuidado com esses ferimentos e arranhões, conforme está escrito no slide. Então, mas nunca mais pode, o que eu faço com a minha cutícula? Tem cremes, existem várias coisas que esse paciente pode fazer, é só tomar um pouquinho mais de cuidado. A avaliação aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar que vai guiar vocês para o tratamento. A gente não é médico, a gente é fisioterapeuta, então a gente trata sintoma, tá? Então vamos lá. Avaliação postural, já detalhei como que vocês devem ver. Funcionalidade, então, o fisioterapeuta faz o quê? Devolve função, até antes da dor. Claro que depende da dor que você coletou. Uma dor 10, você tá mais preocupado com a dor, né? Mas, enfim, perimetria, então você pode medir os braços e ver se tem esses sinais de, enfim, inchaço, de edema, porque às vezes a pessoa tem e não vê. A gente lida com todo tipo de paciente. Então, paciente que é, de fato é ignorante mesmo, e paciente que de fato tem um conhecimento a mais, ou paciente que não é capaz de observar coisas no seu próprio corpo. Amplitude a gente sempre coleta com goniômetro ou sem. Eu sempre fui muito de fazer no olho, né, a goniometria, mas hoje em dia a gente mede bem para deixar bem específico na avaliação, tá? Função pulmonar, sensibilidade, função pulmonar, deixa eu detalhar. Mas você vai fazer uma função detalhada? Não, pergunta para o seu paciente, está respirando bem, observa o padrão. Acho que eu já falei isso nessa aula. Mas como é a segunda vez que eu estou gravando, porque o outro não passou, eu vou reforçar mais uma vez. Ferida cirúrgica, que nem eu falei, a gente faz aquele, a gente aproxima. A avaliação, enfim, avaliação de uma maneira geral. Tendo isso em mente, você consegue fazer o seu tratamento, seja no pior imediato ou não. E aqui, estou quase finalizando, porque eu não vou mostrar o caso, infelizmente eu não posso, não tenho essa autorização, porque são pacientes da Santa Casa. Então, a síndrome da região axilar, eu tive um paciente que a gente achava que era, depois, enfim, depois achou que não. Ela criou um cordão, mas nessa parte aqui do antebraço, assim, não, vocês não conseguiram ver, né? Mas na parte de dentro aqui. E aí ela falou: será que não é? Porque eu já vi que existe, porque os pacientes pesquisam também, né? Aí eu falei: olha, até onde eu sei, a rede axilar, ela começa na axila. Qual que é o tratamento? É você liberar mesmo, você pegar esse espaço, liberar ele até esse cordão sumir. Fiz no paciente aí no antebraço, sem saber se é cordão axilar ou não. Coloquei a vida do paciente em risco? Não. Fez bem pro paciente? Sim. Então, vai, entendeu? Vai, eu acho que é esse o ponto de vocês pensarem, né? Pensa, vai fazer bem para o paciente? Mas não tem evidência. Não sei o quê. Mas o paciente pediu, vai fazer bem para esse paciente. Você está sendo ético, está falando que talvez não funcione segundo a literatura, ou que talvez a gente possa ver que não tenha problema. Vai, só vai. Melhorou, essa minha paciente melhorou, saiu o tal cordão do antebraço, que a gente acha que não era, e é esse tratamento para síndrome da região axilar. Provavelmente, se você for ver, quando o paciente for fazer uma abdução, ele vai ter, né, é, esse cordãozinho mesmo que você vai sentir. Aqui tá tudo rabiscado aqui no 1, no 2, no 3, mas é porque eu apliquei esse questionário na minha paciente, aí eu não apaguei
enfim, as bolinhas, as alterações que eu fiz no próprio questionário. Então, vou passar rapidinho o questionário, porque se vocês quiserem saber ou aplicar na paciente de câncer de mama de vocês, o que que vocês fazem? Põe no Google, imprime essa ficha e usa, tá? É muito interessante. Aqui, ó. Eu vou deixar aqui um tempinho e comentando sobre para vocês printarem ou pegarem o que vocês querem saber, tá? Então, é uma ferramenta que existe, né, que vocês podem usar nesses pacientes e vocês vão ver que a percepção de dor de quem tem câncer, principalmente, né, as mulheres, e uma percepção de dor de outros tipos de lesão é muito diferente. Essa minha paciente falava para mim: eu tô ótima, eu tô muito bem, minha saúde, a classificação dela é 10, né? Sendo que a gente tinha até 7 ali. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas um pouco mais sólidas, né, sobre coisas que eu não expliquei, aí a gente vai vendo. Se quiserem uma aula completa, gostei muito, me chamem na DM, conversam comigo. Gosto muito de receber perguntas, enfim. E é isso. Acredito que é isso mesmo. E um grande beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá bom?